Então, fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí da imprensa brasileira, repercutindo tudo sobre o Flamengo aí, né? Comentando se o Flamengo está com o melhor futebol do Brasil, né? Eles aí ficam encantados com os últimos jogos do Flamengo, que não vem sofrendo gol e vem numa crescente enorme, isso mesmo, né? Então aí os comentaristas, jornalistas ficam aí de boca aberta com o Flamengo e rasgam elogios aí, exaltando o Mengão, né? E também faz análise aí o porquê dessa mudança e porque o Flamengo vai brigar por todos os títulos aí esse ano, visto que tem dois elencos aí de grande peso, né? Que aí pode jogar time A, time B, que vai poder vencer os jogos porque está sendo bem treinado, né? Por um técnico aí de Tite, né? Então, sem mais enrolações, fique aí com o vídeo. Mais que o Flamengo no Brasil? Se diverge? Imagino que essa arte tenha dado uma séria discussão, assim, se botava uma interrogação, uma exclamação ali no final, né? Você botaria uma exclamação? Eu botaria uma exclamação. Acho até que é uma exclamação precipitada, porque é cedo para qualquer coisa. Isso que eu disse, até o momento, 12 de março, os indícios que o Flamengo dá no futebol do Rio de Janeiro, que é o que ele jogou até o momento, são de um futebol, de ser o time a ser batido na temporada. De consistência, de resultado. Porque assim, tá todo mundo jogando estadual, né? Pois é. O Galo tá jogando o estadual de Minas, o Flamengo o estadual dele, o Palmeiras tá jogando o estadual dele, a dupla Grenal. Todo mundo tá jogando o campeonato regional contra times mais fracos. Então assim, até aqui, qual time que... Eu tenho um também que eu coloco com o Flamengo. O Flamengo eu disse isso. O Flamengo está jogando um futebol, está melhorando, evoluindo, porque começou mal também, começou não fazendo bons jogos, tanto que os clássicos foram jogos ruins, contra Botafogo, contra Vasco, contra o Fluminense jogou bem. Rapaz, tô intrigado aqui, fala logo. Me deixa na curiosidade. Eu tô, explanando aqui, ó. Deixa eu botar a lista de jogos, então, já que você está citando os jogos do Flamengo na temporada, vamos botar... fazer uma revelação maravilhosa. Calma, segura um pouquinho, você está muito apressado. Vamos botar a lista de jogos, então, do Flamengo. Vai acabar o programa agora, Lino. Ó, o Flamengo pegou Audax, Nova Iguaçu. Rapaz, não deu para ler, se puder voltar lá. Ó, o Flamengo pegou Audax, Nova Iguaçu, a Portuguesa, Sampaio Corrêa. Era todo time ainda... Alternativo. Até a Portuguesa era time de garotos. Aí, contra o Sampaio Corrêa, já começa a escalação, a tropa de choque. A mesclar. Né? Virando a página. Vasco, não foi um bom jogo. Botafogo, não foi um bom jogo. Volta Redonda, Bangu. Boa Vista, Fluminense, Madureira, e aí a grande exibição até aqui do ano, que é o 2-0 desse domingo. Essa foi a exibição. Então, assim, o time está evoluindo, jogou muito, e eu falei isso aqui, um time consistente, um time que tem o meio campo, que me agrada muito, só que, aí eu vou te falar uma coisa que vocês vão ficar até surpresos, eu acho, não sei. Surpresa, eu vou dizer que o Corinthians é o melhor futebol do Brasil. O que mais me encanta hoje é do Internacional. Boa. Olha, bom. Futebol que me dá prazer em ver, que eu falo assim, eu vou ver o jogo é do Inter. O Flamengo pode chegar. O Flamengo fez um jogo com o Fluminense em que me agradou muito também. Pode evoluir, como você falou, tem margem de crescimento, mas o time do Inter jogou contra o Grêmio, jogou bem contra o Grêmio. Fez um jogo agora, óbvio que a gente tem que sempre pontuar, o futebol estadual, São Luís, né? O último jogo? São Luís. São Luís. Mas foi um jogo que te dá prazer em ver, um time que joga leve, joga solto. E tem ainda a evoluir. Tem o Borré que estava na arquibancada, tem o Alário que está entrando, tem o Thiago Maia que está chegando. Então, assim, é um time que tá aí com o Flamengo ali, ó, nesse começo para mim. O Flamengo que não toma gols é um recado muito claro em termos de consistência. Acho que atingir isso, embora seja estadual, é uma marca importantíssima, principalmente comparando ao Flamengo antes da era Tite. Então, tem um trabalho extremamente bem feito, é um Flamengo muito organizado e com uma mentalidade voltada também para a fase defensiva. Eu vejo o Flamengo com essa capacidade coletiva muito grande, levando em consideração que é o estadual, as coisas podem mudar a partir do momento que começar o Brasileirão.
Mas hoje é um Flamengo que valoriza, que aumenta o potencial das suas individualidades a partir desse coletivo. A gente vê um Arrascaeta que de novo começa jogando demais, jogadoraço. Mas isso é porque atrás dele tem uma sustentação que permite com que ele esteja mais voltado para a parte ofensiva, porque o Tite encontrou um primeiro volante que sustenta bem, que é o Eric Pulgar, um De La Cruz que na segunda posição no meio-campo joga demais. Às vezes ele não é o cara que dá o passe, às vezes não é o cara que faz o gol, mas ele uma ocupação de espaço que faz o Arrascaeta não se preocupar com isso, e tudo isso para uma linha defensiva que faz uma compactação muito grande nesse Flamengo. O Flamengo que não joga numa distância maior do que 20 metros entre uma linha e outra. Então, uma aplicação tática gigantesca que o Tite conseguiu colocar na cabeça desses jogadores para aplicar. Em termos de futebol bonito, estou contigo. Acho que o Inter está jogando futebol bonito, envolvente, mas se a gente pegar uma régua de todos esses aspectos do futebol, acho que o Flamengo é mais equilibrado. O Flamengo tem uma coisa que até contrasta, né, com o que é a expectativa do torcedor do Flamengo e o que o Tite está entregando agora. O torcedor do Flamengo, quando olha para o time dele, e o torcedor do Flamengo, o carioca, tem essa alma, né? Ele quer ver o Flamengo ofensivo, atacando, indo para cima, vai para cima deles, aquela coisa do torcedor do Flamengo. Evidente que ele curte o time que se defende bem, mas acho que esse jogo contra o Fluminense é que coloca no quadro, né, Flamengo da temporada, um elemento que estava faltando, assim, que é o Flamengo que finaliza 24 vezes, o Flamengo que está o tempo inteiro em cima do adversário, o Flamengo que, ainda que tenha perdido muitos gols, criou muita coisa. Acho que essa partida contra o Fluminense, essa sim é a partida, é a página que o torcedor do Flamengo esperava ver escrita. Porque não vai encantar se passar a temporada inteira se segurando, ganhando de 1-0, vai todo mundo comemorar, achar lindo, maravilhoso, mas não vai ser chamado de encantador. Encantador vai ser se o Flamengo continuar fazendo o que fez contra o Fluminense. Finalizar muito, pressionar, não dar chances para o adversário, não deixou acumular o Fluminense oportunidades. Aquilo ali, pressão sim. Pós-perda é incansável. Contra Vasco, Botafogo ainda não, contra os pequenos não vale a pena. Vale, e aí a gente se pergunta, é uma amostra pequena ainda ou não? Mas esse é o Flamengo que se espera. Já que vocês estão falando do Inter, como um time que nessa temporada surge... Eu vou colocar... Vamos mandar. Mas, como diria Rogério Voga, em que planeta você vive, Vitor Birner? Assim, é um sistema de marcação. Não é a qualidade dos zagueiros, não é o que o Tite fez no Corinthians, quando ele era um técnico, ele já era muito bom, mas hoje ele é um técnico, para mim, melhor ainda. O que ele fez ali de zagueiro mediano parecer muito bom, o lateral razoável parecer muito bom, volantes razoáveis parecerem grandes jogadores, assim, e no Flamengo, que tem jogadores tecnicamente muito melhores, e o dia a dia, mais a experiência da seleção brasileira, mais a ambição de ganhar, e o Tite parece que continua querendo aprender a ganhar. Sei não, eu acho que vai ser bem difícil para os adversários. Daqui a pouco deixa eu te mostrar uma telinha comparando o meio-campo de outras equipes também aqui do Brasil. Já, hein? Comparar para você, esse setor de meio-campo do Tite é realmente o melhor meio-campo que tem aí no futebol brasileiro. Já essa comparação. Quero ouvir o Zé aqui sobre esse meio-campo. Esse meio-campo é um meio-campo para todos os jogos e todos os tipos de adversário? Boa tarde, William. Boa tarde, Bubu. Essa é a pergunta, hein? Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Para todos os tipos de adversário? Eu acho que sim. É? Eu acho que sim, porque são todos jogadores versáteis. Quando vocês estavam conversando aqui, eu estava buscando aqui os desarmes, né? Eu puxei aqui o Luiz Araújo, o Cebolinha e o Arrascaeta. Mais que os zagueiros, né? O Arrascaeta teve 3 desarmes. 3 desarmes. Se vocês observarem, lembrarem um pouco, a postura do Arrascaeta esse ano é diferente. Desde as entrevistas. A entrevista que ele deu no começo, que ele falou assim, no churrasco, né? Que o Flamengo fez o churrasco, lá no comecinho. Lembro. Ele falou assim, nós temos que entender que um tem que se sacrificar pelo outro. Lembra, não? Ali o Tite já tinha plantado uma sementinha. Ali o Tite já, né, pelo jeito de ser do Tite, de conversar... Foi bom ele ter chegado no ano passado, né? Foi, antecipou. Ele fez o... Não, foi espetacular. Essencial, né? É o necessário. Foi uma mentira do Tite. São duas verdades. Foi útil pro Tite e pro Flamengo, mas foi uma mentira. Eu só falo verdades. Ele conheceu... O que você chama de mentira, chama de uma mudança de opinião inteligente. Eu tenho várias dessas, tenho várias mudanças de opinião. Assim, vou usar isso pra vida agora. Quando eu menti, eu falo, não, foi só uma mudança de opinião. Mas aí você tá sendo... Não vou usar o termo aqui, né? Essa foi maravilhosa. É picaretagem, né? Nesse caso é necessidade, né? Tá, no meu caso é picaretagem. Dependendo da situação, sim. Ele conseguiu passar essa mensagem. Eu acho que o Tite, por todos os lugares por onde passa,
Primeiro, a gente sempre escuta falar muito bem dele. Eu, com as pessoas, com os amigos que tenho do Corinthians, sempre me falaram muito bem, até dos funcionários e tal. Então isso acaba ganhando muito o ambiente. Depois ele começa, e ele é inteligente nesse sentido, bom na conversa, os caras compram a ideia. Por isso que eu falei, nas primeiras entrevistas, o próprio Arrascaeta, que teoricamente, normalmente a gente sempre via, não, o Arrascaeta não pode marcar, o Arrascaeta tem que estar jogando ali, o Arrascaeta tem que estar, ele não é o cara que marca muito e tal. O Arrascaeta tá corre, faz falta, preenche espaços, tudo aquilo que ele não fazia, ele está conseguindo fazer. Muitas obrigações do jogador de futebol profissional. Ele está fazendo com o Tite. Importante. Tem uma frase histórica, isso é do vestiário desde a época que a melhor defesa começa pelo ataque. Quando os jogadores de ataque eles sabem defender, eles sabem se posicionar, ele ajuda, que é uma escala, né? Você se posiciona bem, o meio-campo se posiciona bem, a defesa vai se posicionar bem. E aí eu vou pegar um pouco aquilo que vem acontecendo para fazer um paralelo de 2 trabalhos que o ano passado para mim foi um trabalho excepcional e esse ano está um pouquinho deixando a desejar, especialmente nesses últimos jogos. Você pega o Flamengo e pega o Vasco. O exemplo que eu quero dar é o seguinte, o ataque, são 3 jogadores em que o Ramon tá dando a prioridade para deixar o Payet mais tranquilo fisicamente, para ele poder jogar, até porque o Payet tem uma certa idade. E os outros 2, o Verratti e o Cleiton, agora que foi o último jogador, voltando um pouquinho mais para poder ajudar na marcação. Eles não estão conseguindo fazer isso. Então o que acontece? O ataque fica lá na frente, o time adversário joga, controla o jogo e o time do Vasco se defende da maneira que pode. O que acontece no Corinthians hoje? O Bubu fala que o time não está blocado, Zé. Está blocado. Não tá blocado. Compactado. Não, o senhor outro dia me ensinou blocado. O que acontece... É o bloco baixo, é o bloco médio e o bloco alto. Ele está bem blocado. Mas tem que ser um bloco só. Não, está blocado. Mas é que depende em bloco, né? O que acontece com o Flamengo? O Flamengo, você não vê esses buracos. No primeiro jogo que o Flamengo ganhou 2-0, com os times mesclados e tal, o Flamengo não teve a postura que teve nesse último jogo de marcação, pressão o tempo todo. O Flamengo muitas vezes entregou a bola pro Fluminense, voltou, se posicionou, bloco médio, baixo, alto, como diz o Bubu, né? Lá atrás se posiciona, entrega a bola pro Fluminense e aí faz a rotação de jogo, né? E espera, posiciona, aquela coisa de você fazer o balanço e tal, e preenchendo os espaços, deixando o lado oposto livre, porque até a bola chegar você consegue se movimentar. E que sem a bola, velocidade. Mas eu lembro, estávamos aqui, eu e Vitor Biner, não foi uma discussão que nós tivemos sobre o equilíbrio, o famoso equilíbrio. Lembra que você falou, não, eu não cobro do Tite o equilíbrio e tal, e eu falava assim, eu acho que ele precisa mexer na equipe. Para mim, o De La Cruz tinha que jogar por dentro, porque o De La Cruz foi o grande destaque do futebol sul-americano jogando por dentro. E eu falei, joga o Gerson aberto pela esquerda para fazer essa... Infelizmente, por problemas de saúde, o Gerson saiu da equipe. Você acha que o Gerson faria melhor que o Cebolinha essa função? Então, mas aí é a questão. Seria aberto pela direita no ataque? Então, mas só que aí é a questão do treinador. Aí é jogador de velocidade. Um dos lados de campo. Não, mas assim, mas era uma coisa que estava sendo cogitada. Né? Mas o Tite, ele posiciona tanto o Luiz Araújo como o Cebolinha, que são jogadores que conseguem fazer o retorno, para ajudar os caras do meio campo. E são escalados por isso. Escalados por isso. Exatamente. Né? Porque eles têm, primeiro, são jovens e têm jogadores que... Essa é a vantagem deles em relação ao Bruno. E eles têm muita força em relação a puxar contra-ataque. Eles são muito rápidos. Então isso, eu acho que o Tite encontrou esse equilíbrio. Sim. Se o Gerson iria poder fazer isso, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Aí é a mão do treinador. Aí o treinador não pode olhar porque é o Gerson, porque é fulano, mas aí entra aquilo que você está falando, Zé. Ele chega num elenco complicado, os jogadores são aparentemente os donos da situação, com qualquer técnico que lá passou, e eu sei que os técnicos também contribuíram, né? Porque não dá, por exemplo... O Sampaoli, por exemplo, as pessoas dizem que ele chega no lugar e não cumprimenta as pessoas, né? E você imagina, você está num lugar, você trabalha com a pessoa, você viaja com a pessoa, você está o tempo inteiro junto, né? É o convívio do futebol é constante. Você não dá um bom dia. Como você vai criar um bom ambiente com a pessoa? E a pessoa te trata mal e depois você não consegue. O Zanardi, treinador do São Bernardo, que trabalhou com o Sampaoli no Santos, deu uma entrevista hoje no F360 de manhã, falando bem de muitas coisas do Sampaoli, mas reforçou, ele disse, a gestão de grupo, gestão de elenco do Sampaoli é ruim. E você precisa construir um coletivo num elenco com jogadores muito grandes. Você não pode simplesmente chegar ali, não pode, é o termo que eu estou usando,
Sai, Gerson, vai pra lá. Mas as coisas precisam acontecer gradativamente. Mas depende da forma. E acontecendo do pior jeito possível. Sim, mas depende da forma. Por exemplo, você poderia imaginar que o Cebolinha estivesse jogando e o Bruno não? Sim, pela recomposição, falamos desde o começo. Sim, mas eu tô falando pela forma. E o Bruno não é tão importante como o Gerson? Pelos títulos e pela forma. O ano passado nós estávamos falando no Campeonato Brasileiro, em determinado momento, que a melhor contratação do Flamengo foi o retorno do Bruno Henrique. E renovou por 3 anos, me lembra aqui o Marcelo, verdade. A melhor foi o retorno do Bruno Henrique, porque o Cebolinha não estava jogando bem e sim, tal. Sim, aí nossa. Entra, aí ele tira acho que o Bruno Henrique tem uma lesão, alguma coisa assim. O Bruno Henrique tá voltando de uma lesão que ficou muitos meses fora. Aí ele coloca o Cebolinha encaixa e consegue fazer o trabalho. Eu tenho uma teoria, Zé, não sei se você concorda, porque você foi jogador, você pode falar disso com bastante propriedade. Se fisicamente os jogadores tiverem condições, principalmente o Bruno Henrique, o nível de concorrência que está estabelecido ali vai subir e eles vão se tornar jogadores ainda melhores taticamente do que eles eram até a chegada do Tite. Mas esse é o ponto que eu ia chegar sobre a questão do Gerson. O Gerson, não dá para dizer que o Gerson não corre. O Gerson corre pra caramba. O Gerson corre, ele se dedica, ele vai para um lado, vai para o outro. Talvez ele não tenha o dinamismo e a intensidade que tem o De La Cruz por dentro. Onde ele está jogando agora. Porque o De La Cruz vai lá na frente, ele rouba a bola, ele pega, ele joga, ele volta, velocidade, chega na área, finaliza, ele está voltando, se vocês prestarem... E o De La Cruz acha um pouquinho melhor os passes por dentro. O Gerson tem outras virtudes. O Gerson é mais técnico, aquele cara, vocês vão entender, mais das antigas, que é mais cadenciado, que toca a bola, recupera, que é o cara que distribui um pouco mais o jogo. O Gerson não carrega a bola. O Gerson é o cara que faz essa bola rodar, mas tem uma certa lentidão. Aí a questão do desafio do treinador, de encontrar a posição. Se ele acha realmente que o Gerson não pode sair do time, que ele encontre um posicionamento. Mas, por exemplo, você não pode trocar um meio-campo que te deu o equilíbrio que ele tanto procurou. Você viu se ele falou depois de equilíbrio quando o De La Cruz entrou? Por dentro? Ele não mencionou mais o equilíbrio. Eu estou procurando o equilíbrio, Parece de que jogo achou, né? Tal. Ele achou, porque ele tem o dinamismo. Não, sábado foi uma aula de equilíbrio, de futebol equilibrado. Vai para frente, vai para trás, todo mundo junto. Quando precisa acelerar, acelera, pressionar, todo mundo acelera. Opa, não conseguimos achar a marcação, volta, recua. E não é recua lá atrás, é no meio campo. O time do Flamengo parou no meio campo. O Flamengo não foi para trás. Não tem zagueiro dentro da área. Não tem zagueiro dentro da área. Então isso é uma questão que eu acho que aí o Tite, mesmo olhando para o Gerson, fala assim, peraí, eu encontrei isso aí. Agora, o Everton Ribeiro, ele fez uma movimentação com o Dorival Júnior, ele saiu da zona de conforto dele e fez essa movimentação. Com ajuda, um pouco da ajuda do Gabigol, que era assim, o Gabigol vinha até o meio-campo, do meio-campo em diante o Everton saía de dentro para fora, porque antes ele jogava de fora para dentro, né, em diagonal. Aí ele saía de dentro para fora, então ele vinha para fazer essa marcação e aí você tinha o balanço. É uma questão do treinador encontrar isso daí. Mas eu acho que, por exemplo, assim, eu não, dentro do que o Birner falou, só vai lá. Um pouquinho, que eu entendo que o Birner falou, sai Gerson. Eu não acho que o Tite faria isso. Dessa forma. Não faria. Gerson. Dessa forma, sim, não. Porque aí ele perde o grupo. Né? Mas eu acho que ele poderia... Gerson, vem cá. Conversar com o cara. Eu encontrei o equilíbrio. Eu achei... Sabe por quê? Porque ele conversou... Quando ele fala que conversou com o Gabigol... que o calendário vai agendar o Tite nessa. Quando ele conversou... Quem é o autor da frase o campo fala? É o próprio Tite. É isso que ia mostrar. É isso que ele ia mostrar. Eu acho que ele pode fazer isso. Até nisso ele vai ter uma dose de sorte. Mas ele tem um elenco tão grande de qualidade, e nós já falamos aqui várias e várias vezes, o Tite tem 2 times para jogar a todo instante. Esses caras vão jogar. Esses caras vão jogar. Não vai ter essa Gerson, coisa de biquinho. A recuperação, a volta do Gerson, ela vai ser um pouco mais demorada do que previsto inicialmente. Sim. Início de junho, você já vai ter Arrascaeta, De La Cruz e outros nomes, e o próprio Pulgar saindo para uma Copa América. O Gerson voltando. Até o calendário vai ajudar também a ele entender o que ele vai fazer. Talvez ele só tenha esse problema lá para julho. Meio para final de julho, a gente vai estar falando em mata-mata de Libertadores já. Então, eu acho que também não sei se o debate está posto hoje com uma forma, vai ser assim, precisa resolver assim. Exatamente. O Tite não pode trabalhar não pode ter um time a gente está falando isso desde o início. A gente está falando de uma formação de início de março, que acho que é a prioritária para o momento, é o primeiro ciclo de grandes decisões que o Tite vai ter, né? Que é final de estadual, como Léo Ortiz entra no time nesse momento? Início de brasileiro e início de Libertadores. Então, esse é um problema que vai ser arrastado, como foi por conta Deixa eu mostrar um negócio aqui, gente, que a gente está falando muito do meio-campo do Flamengo, né? A gente tem uma tela aí, porque é o seguinte, opções não faltam nesse meio-campo do Flamengo, inclusive quando o Gerson voltar. O Flamengo fez várias contratações, né? E para justamente lidar com a temporada.
para ser forte em todas as competições. Sim. Então, esse pessoal vai se encaixar. O Gerson voltando na forma física. Ou seja, esse problema é para existir. Exatamente. Não é um problema, na verdade. É para existir. Como quem dera todos tivessem esse problema. São muitas soluções. Mas a gente fez um comparativo, que a gente chegou à conclusão aqui que esse meio-campo do Flamengo está arrebentando. E a gente faz um comparativo com outros clubes do país. Vamos dar uma olhada? Porque tem outros setores de meio-campo aí muito bons e que a gente vai conversar aqui. Então, galera, chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Então, os comentaristas aí falaram sobre o Flamengo, né? A mudança que teve aí, se não me engano, que veio evoluindo ainda mais, né? Falaram aí sobre o Flamengo ter o melhor time, né, do Brasil, da América do Sul, né? E tá colocando isso no futebol, isso mostrando nos resultados que está ganhando, né? O Flamengo vem vencendo aí vários jogos. Os comentaristas aí, né, rasaram elogios, alguns até compararam com o Inter, né? E já Rizek cortou e disse logo que o Flamengo, né, tem muito mais poderio e também vem jogando melhor, né? Então, tendo em comparação, né, o Flamengo não toma gols, né, em 10 jogos, né? Então, qual é o time hoje no Brasil que não tomou gol em 10 jogos? Só o Flamengo, né? Então, com certeza aí a nação está muito feliz com isso, está bastante empolgada, né? E com certeza vamos ganhar muitos títulos esse ano. Então, comente pra gente aí sua opinião, se vocês concordam com os comentaristas, né? Onde falaram aí que algumas mudanças, né, no Flamengo deram certo, né? A gente estava procurando equilíbrio ali no meio campo e não estava conseguindo. Mas com a saída de Gerson acabou caindo aí no colo de La Cruz, né? A posição que ele tanto queria, né? Que era onde ele se destacou no River Plate, né? E veio aí dar resultado no Flamengo. Ele não vem fazendo gols, né? Dando assistência, mas esse não é o foco dele, né? O foco dele é para dar dinamismo no Flamengo, no meio de campo ali, e ele vem fazendo isso, né? Ele é um bom marcador, é um bom armador, né? Ele adianta jogadas e faz isso tudo para o Flamengo evoluir ainda mais, né? E eu acredito bem difícil de ele sair desse time, né? Com a volta de Gerson aí, Gerson vai pegar banco, né? Ou, né, Tite acabe retirando Cebolinha da ponta. Que Cebolinha também tá jogando bem, né? E eu acho bem difícil ele sair também. Mas aí é a minha opinião. Comente sua opinião aqui pra gente nos comentários. Agora, valeu e até o próximo vídeo.